Olá, meu nome é Paulina, eu sou aluna de mestrado em Física Biomolecular, sou orientada pelo professor Antônio Carlos Hernandes, no grupo de pesquisa NACA. O título do meu trabalho é Caracterização Comparativa de Esqueletos de Corais do Holoceno Recente e Moderno. Meu e-mail está visível na tela, assim como o meu resumo. Este trabalho tem disponível duas amostras de exoesqueleto de coral, uma chamada Mussis milispida e outra Lophelia pertusa, dividida em dois fragmentos. São amostras coletadas na costa brasileira. Mussus milispida foi coletada a 1.200 quilômetros da costa, no arquipélago Trindade Martim Vaz, a 10,4 metros de profundidade, enquanto Lophelia pertusa foi coletada no litoral de São Paulo, a 300 quilômetros da costa, em 852 metros de profundidade. Algumas características dessa espécie que são capazes de alterar o esqueleto são as citadas na tabela 1. Mussis milispida é um coral do tipo hermatípico, que é capaz de formar recifes e possui algas fotossintéticas simbiontes. Lophelia pertusa é um coral do tipo não hermatípico e não zooxantelado. Não possui algas fotossintetizantes como simbiontes. Mussus milispida é um coral do tipo massivo. Ele tem, então, mais ou menos uma forma relativamente uniforme, quase globular, enquanto Lophelia pertusa é um coral arbóreo e ele se ramifica, assim como um arbusto. Mussus milispida é do tipo colonial, Lophelia pertusa também, embora existam divergências taxonômicas que identifiquem uma outra espécie chamada Desmophyllum pertusum, que é uma espécie solitária, como similar à Lophelia pertusa. Porém, isso não é completamente aceito pela comunidade de taxonomistas. O objetivo principal da minha caracterização, o objetivo principal do meu estudo é a caracterização física do material depositado por esses animais e os métodos utilizados. As amostras são preparadas com corte, polimento, tratamentos químicos e térmicos. E os principais experimentos feitos são a datação de carbono 14, termogravimetria, difrações de raio-x, foi feito FTIR, EDS e ainda existem imagens auxiliares de microscopia. O primeiro resultado disponível na apresentação é o da tabela 2, resultado da datação de carbono 14. As idades estão expressas em anos, então Mussis milispida tem entre 21 e 23 anos, Lophelia pertusa A e Lophelia pertusa B, que tratados como fragmentos separados, têm ambas entre 11.700 anos e 12.200 anos, o que coloca essa amostra como pertencente ao final do Pleistoceno ou início do período do Holoceno, em torno de 11.800 anos atrás. Em seguida, na tabela 3, nós temos a composição química. A composição química é o resultado do EDS, aqui expresso em porcentagem de massa. A gente observa que o principal elemento da composição do esqueleto é cálcio, o que indica que o esqueleto é feito de carbonato de cálcio. E com isso em mente, nós temos então a figura 3 e 4, em que fazemos as análises de TGA. Aqui é uma termogravimetria feita em 3 etapas, uma de aquecimento, uma de resfriamento e um novo aquecimento. É possível observar que para o terceiro aquecimento, a partir de 550 graus, nós temos uma perda de massa de aproximadamente 40%. Isso é um indicativo de que o esqueleto é feito de carbonato de cálcio, porque a partir de 550 graus acontece a vaporização a vaporização de carbonato, em que ele vai ser separado em apenas oxigênio e gás carbônico vai ser liberado. Se for mesmo, então, no caso de ser carbonato de cálcio, nós ficamos com um óxido de cálcio. Agora, olhando para o aquecimento da primeira etapa, aqui existe um zoom. Existem dois eventos principais, um entre 160 graus Celsius e 230 graus Celsius, que está muito provavelmente ligado à perda de matéria orgânica e água na amostra. A segunda, a partir de 260 graus Celsius até mais ou menos 330,
Foi citado na literatura como perda de água estrutural, muito provavelmente acompanhada de uma transformação de fase. Porém, isso ainda não foi confirmado nesse trabalho. Nesse próximo slide, eu apresento os resultados quanto à estrutura cristalina. A figura 5 e 6 apresenta difratogramas de raio-x comparativos entre as amostras. A Mussismillia foi necessário comparar uma região interna e uma região externa. Aqui, uma região externa sendo considerada diretamente em contato com o substrato em que o coral se adere, e uma região interna, uma região distante, mais de 2 centímetros distante da região externa. E Lophelia pertusa tem um difratograma em que são comparados os seus dois fragmentos. Todos os difratogramas apontam para que a estrutura seja aragonita do tipo acicular. Os dados de confirmação foram obtidos pelo Atomworks e o Crystallography Open Database, que são bancos de dados abertos de características de materiais. Na figura 7, apresento o espectro de FTIR, espectro infravermelho, que também compara as espécies, e ambas apontam a presença de carbonato. Eu acrescentei ainda, como inserido na figura, os modos de vibração relacionados a cada um dos picos que são observados. Entre as figuras 10 e 11, eu apresento ainda um difratograma comparativo entre as espécies, entre um fragmento de Lophelia e uma região externa de Mussismillia. Ambos apresentam um pico a 29 graus, que está geralmente relacionado à calcita, a presença de calcita na amostra. Por aragonita ser um polimorfo metaestável de carbonato de cálcio, é esperado que, sob a ação do tempo, ela se torne gradualmente calcita. E ainda Lophelia pertusa apresenta um pico a 27 graus associado à estroncianita, que pode indicar substituição de cálcio na amostra. Gostaria ainda de destacar brevemente as diferenças entre as figuras 8 e 9, que são imagens de MEV das regiões externas e internas de Mussismillia espida, e destacar a diferença de tamanho dos poros. Isso já foi discutido antes na literatura, que a aragonita vai gradualmente se transformando pelo que a gente chama de efeito diagenético, e isso pode, inclusive, aumentar a porosidade do material, dado o contato direto com o substrato do oceano. É muito possível que a figura 10 represente a região externa de Mussismillia tenha sofrido bastante ação diagenética. E isso ainda aponta a quantidade de calcita observada em Lophelia pertusa é menor do que a quantidade observada em Mussismillia espida, considerando a intensidade dos picos de difração de raio-x. Isso indica ainda que Lophelia pertusa podia estar armazenada num ambiente bastante estável. Mencionando então brevemente as minhas conclusões, as amostras são similares em estrutura cristalina e composição, apesar das diferenças de idade. A amostra de Lophelia pertusa pertence à transição, então, da época do Pleistoceno para o Holoceno, e a indicativa de preservação de Lophelia pertusa em um ambiente estável se dá justamente pela estrutura comparável com o Mussismillia espida, que é um coral moderno. Agradeço à CAPES e ao NACA. Muito obrigada pela atenção.